Seja bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira, seja bem-vindo à resolução da prova de raciocínio lógico e matemática do concurso para Prev Lucas, realizado pela Banca Selecom, lá em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em matemática e raciocínio lógico para concurso e vou te mostrar como resolver cada uma das questões e te dar detalhes sobre elas. Então vamos para a nossa resolução. A prova de raciocínio lógico e matemático do concurso, ela tem 5 questões e começa na questão 11. Então vamos para a nossa resolução. Questão 11 diz o seguinte: em um grupo de pessoas é verdade que todos aqueles que são cariocas gostam de lasanha, algum torcedor do time F é carioca. Em relação a esse grupo de pessoas, considerando as informações acima, é impossível que. Eu vou até destacar aqui essa informação, ele quer algo que seja impossível, tá? Então, dentro dessas questões aqui, dentro dessas alternativas, existe uma que é impossível a gente cogitar. Nós temos aqui duas proposições categóricas, duas proposições que apresentam quantificadores. Aqui eu tenho um quantificador universal, que é o todo, certo? E aqui eu tenho um quantificador existencial, que é o algum. Como que eu resolvo a questão? Vou montar diagramas, tá? Diagramas lógicos. Então, aqui eu vou começar fazendo do todo. Todos aqueles que são cariocas gostam de lasanha. Então, se a pessoa for carioca, ela vai estar dentro de um grupo maior, que são das pessoas que gostam de lasanha. Algum torcedor do time F é carioca. Então, vou colocar aqui um diagrama do algum, tá? E aqui eu vou colocar pelo menos um elemento. Esse aqui é o torcedor do time F. Então, o que a gente consegue concluir aqui? Que pelo menos um, tá? Pelo menos um torcedor de F, tá? Pelo menos um F é L, tá? Pelo menos um F gosta de lasanha. Dei uma abreviada aqui para a gente ganhar um tempo. E aí, o que eu vou concluir com isso? Presta bastante atenção nesse detalhe. Diagramas lógicos é muito importante para, nesse caso aqui, a gente fazer análise. Senão a gente não consegue. A gente vai fazer algumas suposições. Então, nessas suposições, eu vou ler aqui o que tem nas alternativas. Nenhum torcedor do time F gosta de lasanha. Ele está colocando aqui, é impossível que nenhum torcedor do time F goste de lasanha. Já achei minha resposta correta. Por que essa resposta aqui é a resposta correta? Porque eu sei que pelo menos um vai gostar. Pelo menos um torcedor eu sei que está aqui dentro e ele vai gostar de lasanha. Então, é impossível você falar que nenhum torcedor do time F gosta de lasanha. Agora, vamos analisar as outras 3 alternativas, por que elas são possíveis, seriam possíveis, tá? Todo torcedor do time F seja carioca? Isso é possível por quê? Por que é possível, professor? Porque eu poderia ter todos os torcedores aqui dentro. Não impede. Quando a gente tem o algum ele é um diagrama que ele funciona da seguinte forma. A gente tem a região da intersecção, mas esses diagramas eles podem, entre aspas, se fundir e se tornar um só. Cada vez mais os elementos aqui, cada vez mais, até chegar a um ponto que ele vai estar contido, tá? Os elementos de A são iguais aos elementos de B. Aqui eu tenho apenas uma intersecção, mas eu posso ter esse algum, tá? Teoricamente, eu posso ter todos os elementos de A estando aqui dentro de B. Então, eu poderia dizer isso. Isso seria possível, é isso que a questão está abordando. Todo torcedor do time F gosta de lasanha? Isso é possível? Se eles estiverem todos aqui dentro, se todos os torcedores estiverem aqui, é possível. Alguns torcedores do time F não gostem de lasanha? É possível também. Quando é que eu teria isso? Se o meu time F estiver aqui, eu tiver uma região de intersecção, eu posso ter elementos aqui que estão fora dos que gostam de lasanha. Então, esses 3 aqui são possíveis. Agora, isso aqui, falar que nenhum torcedor do time F gosta de lasanha, isso aqui vai ser impossível, porque ele garantiu aqui com essas 2 informações que pelo menos um camarada aqui, ó, vai ser torcedor do time F, vai ser carioca e vai gostar de lasanha. Próxima questão. Questão 12 diz o seguinte: a questão 12 é uma questão que envolve um pouquinho de teoria, tá? Eu vou até marcar a parte teórica aqui que nós vamos abordar para resolver a questão. As proposições compostas A e B são 2 tautologias. O que é uma proposição tautológica? É uma proposição que, independente dos valores lógicos das proposições simples, vai apresentar um resultado lógico verdadeiro. Então, ele já me deu aqui quais são os valores lógicos dessas proposições, da proposição A e proposição B. Dessa forma, se P é verdadeira, Q é falsa e R é falsa, as proposições A e B são, respectivamente, verdadeiras e verdadeiras. Professor, e se ele não dissesse que é tautologia? Não sei, essa informação aqui não veio. Como é que eu encontraria o valor lógico? Aí você faria o seguinte, você montaria a tabela verdade,
desses tipos de proposições que você tem aqui. Você tem conjunção, que é o i, você tem condicional e você tem o ou. Então, você monta todas as tabelas verdade para poder aplicar. P e Q, tá? P ou Q e se P, então Q. Monta essas tabelas, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso, tá? Verdadeiro, falso, falso e falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. E aqui você tem verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Como é que eu monto isso aqui tão rápido, né? Por que eu monto rápido? Porque o i, ele só tem uma linha verdadeira. O ou só tem uma linha falsa. E o se, então, também só tem uma linha falsa. Então, para ser verdadeiro aqui na conjunção, os dois têm que ser verdadeiro. Para ser falso na disjunção, que é o ou, os dois têm que ser falsos. E o condicional só vai ser falso quando você tiver aqui V e F, né? Vera Fischer, falsa, né? O macetão aí. Agora, como é que eu resolvo aqui para encontrar os valores lógicos? Você vai fazer o seguinte, você vai dividir aqui em duas colunas, você vai colocar aqui o A, aqui você vai colocar o B, e no lugar da letra você vai colocar o valor lógico. Então, você vai ter aqui o valor lógico de P, que é verdadeiro, o de Q, que é falso, e o de R, que é falso. Se tiver a negação do Q, você coloca verdadeiro, que a negação do falso é verdadeiro. Aí você vai colocar aqui, ó, o P é verdadeiro, o R é falso, estou colocando os valores lógicos. Condicional, tem um não Q ali, então é verdadeiro ou falso. E agora a gente vai fazer aqui descendo, tá? Sempre na vertical, vai ficar mais fácil. Verdadeiro e falso, falso. Condicional aqui, ó, verdadeiro ou falso, verdadeiro, resultando em, verdadeiro, tá? Peguei essa linha aqui, ó, falso com verdadeiro, verdadeiro. Feito o primeiro. Agora o segundo é maior, tá? A gente coloca esse colchetes aqui primeiro, coloca aqui o condicional entre as duas proposições. Então, eu vou ter aqui o P, que é verdadeiro, condicional aqui com o Q, que é falso. Vou ter aqui um I, que é uma conjunção. Aqui eu vou ter falso, então falso. Tá? Estou colocando os valores lógicos de acordo com o que eu estou observando aqui. Então, aqui o P, que é verdadeiro, então falso. Resultado lógico aqui. Resultado lógico. Aqui vai ser falso. Tá? É Vera Fischer falsa. Aqui eu tenho um I. Falso com falso, verdadeiro. E aqui eu vou ter também falso. Falso com verdadeiro sendo uma conjunção, eu vou ter falso. Falso com falso, falso. Falso com falso, verdadeiro. Desculpa, tá? É a última linha. Falso com falso, resultado lógico verdadeiro. Então, tautológico aqui mostrando, né, que os dois são verdadeiros. Então, mas aqui nesse caso, duas tautologias, duas proposições verdadeiras, letra D, passaria para a próxima tranquilamente. A tabela a seguir mostra o destino de 200 turistas brasileiros em um determinado período de 2022, sendo que nenhum deles viajou para mais de um destino. Então, tem aqui os 200 turistas e nenhum viajou para mais de um destino. Escolhendo-se ao acaso um desses 200 turistas, a probabilidade. Probabilidade é evento favorável por evento possível. Tá? Evento possível aqui são 200 turistas. A probabilidade dele ser uma mulher ou ter viajado para a América do Sul Então, aí você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui nas mulheres, marca todas, porque a gente vai ter que somar todos esses valores. E vai observar aqui, se nos homens tem algum que viajou para a América do Sul. Tem essa quantidade. Então, esses são os eventos favoráveis. Todos esses aqui vão estar se enquadrando no que a questão quer. A questão quer que seja uma mulher ou ter viajado para a América do Sul. Vamos somar todos esses valores e verificar quanto é que dá. Então, vou somar aqui, ó, 40 com 36, com 42, com 27. Vamos somar, verificar quanto é que dá. 6 com 2, 8, com 7, 15, põe 5 e vai 1. 5, 8, 12, 14. 145. Então, 145 por 200, nós não temos esse valor nas alternativas porque tem que simplificar. Vou simplificar por 5 em cima e embaixo. 200 por 5 dá 40. Opa, agora já tem, né? E 145 por 5, 29. Resposta correta, letra B. Questão 14. Ao observar o número n de uma determinada casa, Bruna verificou que n é um número ímpar de 3 algarismos. Então, n tem 1, 2, 3 algarismos. E se ele é ímpar, aqui ou vai ser 1, ou vai ser 3, 5, 7 ou 9. Então, temos essa condição. E o primeiro aqui é diferente de 0. Aqui nós temos unidade, dezena e centena para poder compor o nosso número. Além disso, o algarismo das unidades é menor do que o
algarismo das dezenas. Então, ele já garantiu que U é menor que D. Por sua vez, é a quarta parte do algarismo das centenas. A soma dos três algarismos de N é. Então, nós temos o seguinte, ó. Ele garantiu que esse número aqui, ele é o número que vai estar na centena dividido por 4. E aí, na centena, quais são os números que eu posso pôr? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Qual desses números aqui é um número que divide por 4? Ou 4 ou 8. Então, um dos dois vai estar aqui, 4 ou 8. Como é que eu descubro qual dos dois é o que vai estar aí, que está correto? 4 dividido por 4 resulta em 1. Então, se eu colocar 4, nas dezenas eu teria que colocar 1. E nas unidades eu teria que colocar um número menor do que 1. Menor do que 1 é 0. Só que se eu colocar 0, o número fica par. Então, eu excluo essa possibilidade. Aqui vai ser 8. 8 dividido por 4 dá 2. E um número inteiro menor do que 2, eu vou ter o 1. Bom, descoberta aqui qual é o número, 821. 8 mais 2 mais 1, 11. Alternativa correta, letra C. Correta a questão. E a questão 15 diz o seguinte: existe exatamente X maneiras distintas de 5 tarefas diferentes serem distribuídas entre 2 funcionários de uma empresa, de modo que cada funcionário receba pelo menos uma tarefa. O valor de X é... Então, são 5 tarefas, A, B, C, D, E, funcionários X e Y. Forma de distribuição. Eu posso ter aqui uma tarefa para X, 4 para Y, 2, 3, 3, 2 ou 4, 1. Essas seriam as formas de distribuição. Com essa primeira forma de distribuição, aqui sendo uma tarefa para X, quantas são as possibilidades de escolha para eu ter uma tarefa dessas aqui para X? 5. Quando eu escolho uma dessas tarefas aqui e coloco para X, ou A, B, C, D ou E, o restante, o que sobra, as outras 4, vão direto para Y. Então, eu tenho aqui 5 possibilidades. Quando eu faço o oposto, escolho 4 tarefas para X, só sobra uma para Y. Então, eu também tenho 5 possibilidades de fazer isso. Por isso que aqui, nesses dois casos, eu vou ter 5 possibilidades. Agora, se eu escolher 2, posso escolher 2 aqui para X e o que sobra vai para Y. Aí, nesse caso, tá? Nesse caso aqui da prova, eu posso ter A e B, A e C, A e D, A e E. Eu posso ter aqui BC, BD e BE. Posso ter CD, CE. E posso ter DE. Aí, nesse caso, existe um detalhe interessante. Se a tua prova falou que você pode usar análise combinatória, você poderia fazer isso aqui com combinação. Combinação de elementos tomados P a P. Quando que eu uso combinação? Quando a ordem não importa. Como assim a ordem não importa? Como ele vai escolher 2 tarefas, se ele escolher aqui B e A, vai mudar as tarefas? Não, vai continuar sendo a tarefa B e a tarefa A. Então, a ordem aqui da escolha não importa, você usa combinação. Se mudasse, se quando eu escolhesse B e A aqui mudasse, seria um arranjo. Então, aqui é a combinação de N elementos, né, tomados P a P. Vai ser N fatorial por P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Por que eu estou colocando aqui a fórmula? Porque, às vezes, né, o candidato fala o seguinte: ah, mas isso aqui resolve por combinação, não faz na mão. Só vai resolver por combinação se no edital tiver combinação. Se o edital não tiver, ele está prevendo, tá? A banca está prevendo e colocando uma possibilidade de você fazer na mão, colocando valores que te dão condições de você encontrar o resultado. Então, aqui eu tenho 10 possibilidades, aqui eu também teria 10 possibilidades e eu vou mostrar por que aqui são 10. Aqui também são 10, ó. Vou mostrar por que dá 10. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui para ter o espaço. Eu posso ter aqui, ó, ABC, ABD, ABE, certo? Eu posso ter ACD, ACE como possibilidades e eu posso ter aqui, ó, ADE. Quando eu vier para o B, eu posso ter BCD, BCE, BDE como possibilidade ou CDE. Então, também tenho 10 possibilidades, totalizando 30. Portanto, a alternativa correta da prova, letra C, conforme o gabarito. Eu espero que você tenha compreendido toda a resolução. Gostaria de reforçar o seguinte: resolução de prova não é aula, mas se você estiver estudando para os concursos da Banca Selecom e não estiver conseguindo acompanhar as resoluções das provas, não estiver conseguindo acompanhar o edital que ela colocou, eu tenho um curso completo de raciocínio lógico com um foco na Banca Selecom. Então, tem todo o material aulas em vídeo e o PDF da aula, questões resolvidas de diversas bancas com o PDF e as questões resolvidas da Banca Selecom. Espero que você tenha gostado da resolução
e te vejo na próxima.